Olá, estudantes da Rede Estadual de São Paulo, do primeiro ano do ensino médio. Eu sou Babi Toste, sou professora de História, mestre de Educação e youtuber, e vamos hoje trabalhar num tema muito interessante, que é a formação dos estados modernos. Bom, mas antes de começar a matéria, vamos um pouquinho parar e pensar sobre esses novos desafios que estamos enfrentando no período da quarentena. Eu sei que não está fácil para ninguém reajustar os hábitos de estudo, então eu estou aqui para te ajudar nessa missão. Primeira coisa, papel e caneta na mão. Eu sei que muitas vezes se torna mais prático tirar um print da tela ou uma foto, mas sabemos que muitas vezes essas informações ficam perdidas em meio a muitas outras fotos e muitos outros prints. Então é muito importante agora que você pegue um papel, pegue uma caneta e que você vá anotando os tópicos que nós vamos projetar aqui para vocês. Então essa é a primeira questão. Mas eu sou uma pessoa muito organizada. Ok, se você tiver organização para isso, se você realmente vai depois acessar esses documentos e reler, isso pode dar certo. Mas na maioria das vezes é preciso mesclar aquilo que já estávamos acostumados a fazer em sala de aula com as novas possibilidades que a tecnologia está trazendo para a gente. Então, nessa hora, eu sou muito a favor de caneta, papel e mãos à obra. Segunda questão importante, vocês acabaram de chegar no ensino médio e existem novos desafios pela frente, muitas mudanças. E em meio a tantas mudanças veio uma pandemia. Nossa, uma vivência única, nova. A maior parte de nós jamais imaginou que iríamos estar vivendo o que estamos vivendo hoje. Todas as vezes que eu estou lá passando um álcool em gel num pacotinho de chips, ou então um pote de manteiga, eu fico pensando, meu Deus, eu imaginava que em 2020 eu estaria fazendo muita coisa, talvez não isso. Então, a gente vai precisar também prestar atenção para que essas mudanças que são normais do nono ano para o primeiro ano do ensino médio, elas aconteçam também, mesmo no meio virtual, através dessas interações que nós estamos estabelecendo. Então, nós temos que pensar o seguinte, cada disciplina tem uma dinâmica de estudo diferente. Então, você já deve ter percebido nos anos anteriores que em matemática você vai fazer muitos exercícios, que na linguagem, no português, nas ciências humanas, na história, na geografia, a gente tem que ler mais, a gente vai ter que, na português, exercitar a escrita também, apesar que a escrita a gente tem que desenvolver em todas as áreas, porque ela é importante para a nossa vida, certo? Mas é fundamental pensar que, no caso das ciências humanas, essa aula que vocês estão assistindo agora, ela não pode ser o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. Eu quero deixar aqui muitas dicas de como vocês podem estudar e ampliar os conhecimentos. E isso depende, entre outras coisas, da leitura. A capacidade de leitura e de interpretação é importantíssima para que a gente possa não só ampliar os nossos conhecimentos no campo da história, mas também para que a gente possa ter melhores condições de compreensão dos processos históricos. Por exemplo, nós muitas vezes achamos que o que a gente lê no livro de história é exatamente do jeito que aconteceu. E a história ela não vem falar sobre o que aconteceu. É um campo de estudo onde nós vamos trabalhar diversas interpretações, nós vamos pensar em processos. Então, fique ligado. A leitura é muito importante, então nunca despreze o seu material escrito, nunca deixe de ler bastante, para deixar tudo na ponta da língua, certo? Bom, então vamos começar? Quando a gente fala em formação dos estados nacionais, nós estamos basicamente falando do processo que vai estar situado historicamente na transição da Idade Média para o que nós chamamos de Idade Moderna. Pensando que quando eu estou trabalhando esses conceitos, eu estou falando de periodização da história. São aqueles grandes marcos que são utilizados para que a gente possa definir elementos e características comuns que aconteceram em determinados momentos, em determinados pontos da história. Bom, na Idade Média, e aí a gente então vai trabalhar essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, como também alguns historiadores vão chamar de transição feudo-capitalista, ou seja, nós estamos saindo do modo de produção feudal, e aí a gente, quando pensa no sistema feudal, nós estamos pensando na ideia de que o poder ele estava descentralizado, é um poder que ele é
descentralizado e ele tem algumas características muito interessantes. Olha só, por que ele é descentralizado? Porque nós temos uma sociedade que ela é estamental, nós não temos muita mobilidade social. Tome muito cuidado, que muita gente acha que hoje nós temos muita mobilidade social. E a questão do capitalismo, né, em que nós vivemos, não é bem assim. É muito difícil uma pessoa que nasce com condições financeiras precárias e acesso a condições, a direitos básicos, como educação e saúde, ter as mesmas condições de vencer uma pessoa que tem isso tudo fácil em suas mãos. Nós estamos, por exemplo, no desafio da educação atual, é um grande exemplo disso. A dificuldade que muitos de vocês enfrentam para estudar é diferente da realidade de outras pessoas. Por isso, o conhecimento hoje é a nossa principal arma. Nós temos que agora, nessas mudanças todas, valorizar cada vez mais, procurar conhecer e entender que é isso daqui que pode levar a uma outra vida, a um novo pensamento, como aconteceu lá atrás. Por exemplo, quando a gente pensa aqui no sistema feudal, nós estamos pensando numa lógica que diz respeito a um povo, a uma localidade geográfica específica. Quando nós estudamos, nós estamos falando, neste momento, de uma visão europeia de mundo. Nessa visão europeia de mundo, não é que todos viviam a mesma realidade, mas há uma semelhança que está, de alguma forma, linkada ao sistema feudal, onde nós temos uma sociedade que não há mobilidade e o poder está na mão da nobreza. Quem são os nobres? Os nobres são aqueles que detêm terras que são transmitidas hereditariamente para seus filhos, diferente de hoje. Na lógica capitalista, nós temos a ideia do privado. Então, eu compro uma terra, eu vendo uma terra. Então, observe que isso está ligado à realidade do mundo capitalista, não do feudal. Bom, nesse momento, o feudo, nós temos as relações determinadas pela vassalagem e suzerania, e neste processo, o que vai acabar acontecendo? Nós teremos de contrapartida uma sociedade agrária, basicamente agrária, onde ela produz praticamente tudo aquilo que ela consome e temos ali um sistema de troca rudimentar ali dentro. Mas isso é uma generalização. Existem exceções? Sim, mas nós vamos pensar lá na frente. Essa retração da vida comercial urbana, ela vai mudar de característica quando? Quando a gente fala em Idade Média, nós estamos falando do século V até o século XIV. Então, observem, no século V até o século XIV. Entre o século V e o século XIV, há o predomínio do sistema feudal. Essa retração da vida comercial urbana, ela começa a se transformar a partir do que nós chamamos de Baixa Idade Média, com destaque ali do século XII, XIII e XIV, ok? Há um outro elemento importante, já falamos da sociedade estamental, mas é a questão da Igreja Católica, que foi uma instituição de enorme poder durante a Idade Média. Neste período, o que nós vamos ver? O clero ocupava o topo dessa sociedade. E lá embaixo, então, nós temos, né, o povo, formado basicamente por camponeses e outros elementos da sociedade que não possuem terras e que estão, de alguma forma, submetidos ao poder da nobreza e, obviamente, também da igreja, que exerce um poder religioso muito forte. Mas esse não é o tema da aula. A gente só tem que relembrar para poder avançar. Porque se há algo que permaneceu em certa medida na transição da Idade Média para a Idade Moderna, portanto, para o contexto da formação dos Estados nacionais, que é o que nos interessa, nós temos aqui a divisão entre clero, nobreza e povo. O clero, ele é formado pelos membros da igreja. Lembrando que nesse período você se torna membro da igreja através da aquisição de um cargo eclesiástico e, portanto, acaba que apenas os membros da nobreza têm condições de ter acesso ao clero. Então, nós estamos falando de dois grupos privilegiados que, de alguma forma, dialogam. Tá? A igreja exerce um grande poder espiritual. Então, existe nessa época a igreja funcionando como uma instituição mediadora e que exerce um poder sobre toda a população, mas não é um poder político, né? Nós estamos falando de uma outra esfera, nós estamos falando de uma esfera
religiosa. E, por fim, nós temos o povo. E esse povo, uma parte deles são o quê? Os vassalos, aqueles que estão submetidos ao poder da nobreza. Como que isso muda? Por que isso muda? Por que essa lógica do poder descentralizado característico do sistema feudal da Idade Média, ela se transforma na Idade Moderna num poder centralizado nas mãos do rei? E aí, a gente segue. Vamos pensar, então, quais foram os fatores que impulsionaram a transição da Idade Média para a Idade Moderna sobre o quesito político, na ideia da formação dos estados nacionais. Opa! Bom, quando a gente pensa nesse processo, nós temos que entender que durante a Idade Média, como em qualquer período da história, visto que estamos vivendo na atualidade, nós temos tensões. Tensões que elas vão envolver setores da sociedade, setores políticos, agentes econômicos. E, neste caso, nós vamos ver que na Baixa Idade Média, lembrando, vamos pensar ali, né, na virada do século XI para o século XII, XII, XIII, XIV, essas características elas vão ganhar maior evidência. Quando chega no século XIV, então, nem se fala. E essas tensões estão relacionadas basicamente, primeiro, às revoltas camponesas. Existe uma visão de que os setores oprimidos, por estarem submetidos a fontes de poder, eles são silenciados na história e, portanto, não exerceram pressão contra o sistema. Isso é um equívoco. Em todos eles existem e eles acabam gerando muitas tensões. No caso das revoltas camponesas, as jaqueries, como ficaram conhecidas na França, pois a região ali, o Reino Franco, onde hoje é a França, é uma região onde isso aconteceu com uma intensidade maior, ela estava associada naturalmente ao quê? Ela estava associada às péssimas condições de trabalho e de vida desses camponeses. Esses camponeses, eles estavam submetidos ao poder dos nobres. Esses camponeses, eles tinham um problema muito sério em relação aos elevados impostos que eram pagos, as dificuldades da produção. Então, era muito comum você ter problema de fome, que matava milhares de pessoas, guerras. Os nobres entravam em guerras, mobilizavam a população, e esses camponeses muitas vezes morriam em guerras em nome dos seus senhores. Isso gerava naturalmente tensões. E quando esses camponeses se rebelavam contra os nobres, isso acabava virando um grande problema. E como resolver esse problema? Bom, para resolver esse problema, nós vamos começar a observar esses nobres unindo-se. Essa união dos nobres é muito interessante, porque eles não se unem porque eles querem uma coisa ou porque eles querem coisas comuns. Eles não têm necessariamente objetivos comuns, eles têm inimigos comuns. E como eles se unem? Através dos exércitos. Porque na Idade Média, nós temos o predomínio dos exércitos mercenários. O que são os exércitos mercenários? São exércitos que são contratados. Então, eles são convocados e contratados para a guerra e eles pertencem aos senhores feudais. O que acontece? Se eu, nobre, não consigo me defender mais contra os camponeses, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir ali uma ajuda, eu vou fazer uma negociação com o outro nobre que vai juntar o exército dele com nossos exércitos mais fortes vão conseguir combater esses camponeses rebeldes. Então, a gente começa a ver que a união militar, ela passa a ser um elemento que contribuiu neste processo de formação dos Estados Nacionais. Então, não deixa de anotar, não. Vamos voltar para os slides, então, para a gente anotar, porque isso daqui é muito importante. Então, revoltas camponesas. Resistência dos camponeses contra os problemas que eles enfrentavam em suas vidas, as péssimas condições de vida de trabalho, a morte provocada pela fome, pelas guerras, isso tudo gerava ali um campo de tensões. Os nobres se unindo, então o exército, a força militar é um elemento que contribui, que impulsiona a formação dos Estados Nacionais. Segundo elemento, o desenvolvimento mercantil. Como vimos anteriormente, até o que nós chamamos de final da Alta Idade Média, ou seja, onde essas características do feudalismo elas estão mais evidentes, o que teremos é a questão de um comércio um pouco
Em segundo plano, nós temos uma retração dessa ideia da vida comercial, da vida das cidades, e esse cenário se transforma na Baixa Idade Média. E aí nós temos um grupo social que ele ascende com um papel novo, diferenciado, que é a burguesia. A burguesia ela está relacionada ao comércio. E por estar relacionada ao comércio, acontece algo muito interessante. Ela está associada ao comércio e a uma nova forma de vida e de percepção e de necessidades. Por exemplo, para o burguês começou a ficar muito difícil transitar produtos de um lado para o outro, sendo que a cada feudo que ele passava, ele pagava tributos diferentes, os sistemas de medida e peso eram diferentes. Então, ele tinha ali um monte de dificuldades, de obstáculos para que o comércio pudesse ganhar uma dinâmica mais intensa. Olha para você ver, essa é uma necessidade nova. Eles podem começar a querer reivindicar essa sociedade. Então, nós já temos aqui, então, uma dinâmica social. E se você tiver aí com essa dúvida, aluno, fica esperto, porque às vezes a gente confunde isso. Ah, professora, então naquele quadro, famigerado quadro, da divisão naquela pirâmide social, clero, nobreza e povo, vou cortar ali, vou criar a burguesia? Não vai, não. A burguesia faz parte do povo. Guarda isso. Na sociedade estamental, a burguesia ela está, de alguma forma, incorporada a essa noção de povo. Por uma razão, o burguês pode ter dinheiro, mas ele não tem poderes políticos e ele não tem terras. Terra, na transição da Idade Moderna, da Idade Média para a Idade Moderna, é fonte de poder. Bom, chego no final. Guerras. Como já dei um indíciozinho, como já tinha dado aquela sugestão, as revoltas camponesas não mostram a necessidade de união militar? Bom, nós vamos ter uma série de guerras no final da Idade Média que vão levar também os nobres a se unirem para juntar exército, juntar força militar para lutar contra o inimigo. E assim os estados nacionais se formam. Bom, mas eu estou falando. O que seriam esses estados nacionais? Bom, gente, antes de prosseguir nessa prosa, nesse papo, eu queria que a gente entendesse o seguinte: cada estado nacional, monarquia nacional, tá? Que vai se aproximar do que nós vamos conceber por país europeu, que nós vamos trabalhar, que nós vamos ver, vai ter um processo que ele é específico. O que nós vamos fazer aqui é ter a audácia de criar características, de levantar algumas características que são comuns para facilitar a nossa compreensão. Então, por isso que essa aula ela é tão importante, porque lá na frente você vai estudar absolutismo monárquico, você vai estudar o iluminismo, você vai estudar as revoluções inglesa, francesa, e aí você vai precisar compreender o que são essas características, essas linhas gerais que unem o conceito de Estado Nacional. O que é um Estado Nacional? Tá? Outra coisa importante. Voltando ao papo da burguesia. Então, vamos lembrar mais uma vez essa questão da burguesia. Quando a gente fala sobre a formação dos Estados Nacionais, nós temos diferentes perspectivas de análise. Falei difícil, tá bom, professora? Fala legal aí para a gente entender? Ok. Existe no campo da história, vamos lembrar que história não é opinião, história é um campo da ciência que faz a gente passar uma vida inteira lendo livros e procurando compreender sob diferentes prismas os acontecimentos do passado. Como que o homem trilhou os seus caminhos e os seus descaminhos até os dias de hoje. Falei bonito, né? Não sei de onde sai isso, não. Mas, enfim, o que nós precisamos compreender? Nessa perspectiva que nós podemos ver de diferentes formas os processos históricos, existe esse campo da história onde a gente vai analisar essas interpretações, contextualizando que quando se estudou um fenômeno histórico em tempo X, isso foi influenciado por um tipo de pensamento, outros momentos da história nós vamos ser influenciados por outras realidades. E aí nós temos dois historiadores que desenvolvem dois pensamentos básicos e que influenciam muito a forma como nós enxergamos essa formação dos Estados Nacionais. Existe uma visão clássica, muitos de vocês lá no ensino fundamental podem até ter também tido contato com essa visão, que ela é desenvolvida por
Friedrich Engels, parceiro do Karl Marx, ai meu Deus, comunista, não, gente, ele foi um grande pensador da história, ele pensou momentos históricos e refletiu sobre eles. Nós não estamos falando sobre o pensamento político e sua ideologia, nós estamos pensando como ele interpretou a sociedade. Para o Engels, nós precisamos entender que ele viu a formação dos Estados nacionais como uma forma de pressão da burguesia em relação aos reis. Mas eu falo assim, mas estava fragmentado o poder, não tinha rei. Não, tínhamos reis. Os reis eram nobres, que tinham reinos. Eles só não tinham o poder político centralizado em suas mãos, mas eles estavam lá no topo da nobreza. Então, a burguesia ela vai fazer uma pressão sobre esses reis, né? Falando, vai lá, rei, para esse rei o quê? Unificar esse Estado e melhorar, portanto, as condições do desenvolvimento comercial. Essa visão, ela é hoje criticada por muitos autores. E o que nós vamos trabalhar aqui é uma visão mais associada a um outro historiador muito importante e que a galera hoje valoriza muito, que é o R. Anderson. Ele tem um livro chamado As Linhagens do Estado Absolutista e ele vai dizer o seguinte, o que acabou acontecendo não foi necessariamente a pressão de um grupo social, mas foi uma dança das cadeiras do poder. Nós temos aqui uma visão de uma sociedade que ela está se transformando, mas onde não há uma ruptura radical. Há uma centralização de poderes, sim. Há uma mudança social, cultural, econômica, sim. Mas nós não temos uma mudança tão significativa de agentes de poder, visto que a nobreza, voltando, visto que o rei, a origem dele é aonde? Na nobreza. Tá? E aí, então, nessas guerras, essas uniões de nobres, casamentos, uniões de territórios, elas vão dizer muito sobre essa visão de Perry Anderson, né? Isso é pesado, eu sei, gente. Isso é historiografia, mas é importante que você saiba que existem diferentes formas de se encarar este processo. Bom, então vamos falar um pouquinho mais, vamos entender. Nós, quando falamos de formação dos Estados nacionais, nós estamos pensando, portanto, na centralização de poderes nas mãos do rei. E quando a gente pensa na centralização de poderes nas mãos do rei, eu queria que então a gente começasse. Olha só, isso que eu apresento para vocês é muito útil nos nossos estudos, são os mapas mentais. A gente pega um conceito central e vai transformando ele numa rede de significados a partir de quê? A partir de palavras, chaves que nos levam a desenvolver raciocínios. Então, é legal, tenta aí copiar, imitar. Depois, em outras aulas, tente no final elaborar um mapa mental de tudo aquilo que você aprendeu na aula. Gente, ó, estudar assim é 10. Você vai ver que na hora que você tiver que fazer aquela revisão antes da prova e tudo mais, vai dar um clarão na sua cabeça, você vai ficar muito mais seguro. E aí, olha só, nós temos aqui o Exército Nacional Permanente. Falei com vocês, uma das principais características no processo de centralização política é a formação de um exército nacional. Então, agora, ao invés de nós termos pequenos exércitos pertencentes aos senhores feudais, nós temos um exército que representa esse Estado-nação e ele é, portanto, de responsabilidade de organização real. Quem financia esse exército? Aí nós temos a burguesia entrando neste processo como uma das financiadoras desse processo, certo? Agora, nós temos que entender que essa centralização de poder ela vai significar, em âmbito social, a ideia de que o rei governa os seus súditos. É interessante pensar a origem da palavra súdito. Súdito vem de submetido. E, em francês, a ideia de sujeito a. Então, é aquele que está sujeito ao poder do rei. E, pensando dentro dessa lógica, uma característica desse Estado nacional moderno é a inexistência de meio privado. Então, quando a gente vai chegar lá na frente e pensar que esse rei ele vai se tornar um rei absolutista, por conta dessa concentração de poderes, nós precisamos entender que está relacionado à ideia de que tudo está submetido ao poder do rei. Não existe aquilo que o Estado não tem acesso por pertencer a um meio privado, para pertencer a uma pessoa. Exemplos, né? A polícia, ela entra dentro de uma propriedade privada com mandato, porque dentro da sua propriedade privada, ela te pertence. Isso parece um pouco pesado, mas eu tenho certeza que ao longo desse ano, mesmo com toda a loucura da quarentena, você vai entender, tá? Outra coisa importante é o atendimento das demandas da burguesia, como a ideia da criação de uma moeda e de um imposto nacional. Então, nós vamos unificar as moedas e os tributos.
Isso é importantíssimo para facilitar o desenvolvimento comercial, assim como a adoção de um sistema de pesos e medidas dentro de um Estado nacional. Pode parecer mentira, não é, gente, porque o sistema métrico que nós usamos, que é tão simples assim, da gente reconhecê-lo, isso é pós-Revolução Francesa, isso é depois do século XVIII. Antes disso, na Idade Moderna, os pesos e medidas eles estavam muito associados aos pesos e medidas do rei. Olha a ideia de centralização de poderes à mão do rei. O dedo é o dedo do rei, a jarda é o tamanho até do pânceps do rei, ou seja, é uma outra forma de se enxergar essas relações de poder. E isso também vai ter uma interferência na economia. Nós vamos ver que os estados nacionais modernos, eles vão tender a adotar do que nós chamamos de mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de práticas econômicas com o objetivo de acumulação de capital pelo Estado, e isso significa que o Estado vai interferir na economia para atingir os seus objetivos, ou seja, nós estamos falando da ausência de um livre mercado, ok? Então, não existe livre mercado dentro de um Estado nacional moderno. E a sociedade, o que acontece? Na nobreza, a mudança central na Idade Média, a nobreza está associada à guerra, a nobreza guerreira. Como nós temos a formação desse Exército Nacional Permanente, nós vamos ter uma transformação. De repente, nós vamos ver a nobreza gastando muito menos tempo com a guerra e se transformando numa nobreza palaciana. E nessa nobreza palaciana nós temos as festas, nós temos as funções administrativas, nós temos, então, uma nova cultura e um novo modo de se enxergar o mundo e uma etiqueta. E nós vamos ver um pouco mais à frente esses rituais, como eles funcionam. Isso é bastante interessante. Então, gente, é isso. Nós temos essas grandes mudanças acontecendo dentro deste processo. Já sabendo, então, como funciona a centralização de poderes na formação dos Estados nacionais modernos, quais são essas características gerais desses Estados modernos, vamos conhecer a formação brevemente de 4 estados, que têm características similares e que nós vamos conseguir aplicar um pouco deste mapa mental. Recomendo, inclusive, que depois, à medida em que a gente for avançando nessa segunda parte final da aula, você vá reconhecendo nesse mapa mental esses elementos. No caso da Península Ibérica, o que é a Península Ibérica, professora? Pelo amor de Deus! Península Ibérica é essa região aqui, ó, começa aqui, gente, onde nós temos hoje Portugal e Espanha. Ó, e primeira coisa, isso é um mapa que tem alguns parâmetros que nós temos que entender. Vamos ler um mapa, gente, pelo amor de Deus. Ó, nós temos aqui algumas informações cronológicas, então nós temos o avanço da expansão islâmica dos povos, então, muçulmanos, liderados por Maomé inicialmente, e isso significa, então, que nós temos cores diferentes para mostrar avanços em períodos diferentes. No caso, nós vamos nos concentrar na informação relativa à Península Ibérica. Nós temos um dado aqui que está oculto, mas só para vocês entenderem que o nome dos países que estão aparecendo aqui não significa que esses países tinham nome nas datas que estão sendo identificadas aqui na legenda, mas sim o nome dos países na atualidade, só para a gente poder sacar melhor onde que é o quê, beleza? Bom, o que acontece, gente? Maomé é o profeta muçulmano. Essa é uma história interessantíssima que você tem que conhecer, porque nós temos hoje que quebrar estereótipos e preconceitos, e o conhecimento, já falei isso, é a nossa maior arma. Nós temos aqui a seguinte relação. Maomé, além de um profeta, ele conseguiu ser um grande aglutinador de povos que viviam de forma isolada na região arábica. E aí nós estamos pensando aqui uma região que ela é marcada por uma história muito antiga, mas uma história de povos muitas vezes sedentários. E ele conseguiu unir o poder em torno de uma figura religiosa. Então, a religião uniu os povos dessa região. E, por isso, a expansão aqui na área mais escura do período em que Maomé estava vivo e até a sua morte. Após a sua morte, nós teremos o califado ortodoxo, que vai expandir para o norte da África, ok? E para o Oriente Médio, chegando até os limites da Ásia. Bom, o que nos interessa é a terceira onda de expansão islâmica, aonde nós teremos aqui a expansão em direção à
Península Ibérica, o Califado Omíada, que vai de 661 até 750, ou seja, a partir do século VII e durante o século VIII, nós teremos a máxima dominação do território, onde hoje nós temos Portugal e Espanha, de povos islamizados, que ficaram conhecidos, vamos ver, mouros. Mouros, então, portanto, são os povos islamizados que vêm viver nessa região, na Península Ibérica, ok? Bom, então, o movimento de expansão islâmica chegou até o continente europeu. E aí nós teremos um movimento de reação dos reinos cristãos. Então, obviamente, nós teremos aí uma participação e até um investimento da Igreja Católica nesse processo para a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Isso vai levar à união dos nobres, à união dos exércitos, casamentos, alianças, e esse movimento ficou conhecido como Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista, gente, ela vai levar à formação de Portugal, vai levar à formação de Espanha, e a questão mais interessante que eu queria trazer para vocês, porque ela é a base de muitas das polarizações que fazem parte da história da humanidade. Aqui nós vamos ter uma construção importante, que o quadro, porque ele mostra a essência da guerra. O eu, o reino cristão, a nobreza, o rei, a cruz indicando que são reinos cristãos, a coroa indicando o rei, e do outro lado nós temos os povos muçulmanos, os mouros. Observem a tentativa de mostrar uma certa inferioridade estética na forma que você interpreta essa imagem. Nós estamos vendo aqui um ar de superioridade pelo lado do nós, então, desses reinos cristãos. O apogeu deste processo, né, vai acontecer na primeira fase, ainda no século XII, a formação do Reino de Portugal. E no século XIV, depois de uma crise sucessória na sucessão do trono interna de Portugal, chamada Revolução de Avis, nós teremos a consolidação do Estado Nacional Português. E do outro lado, na Espanha, nós temos o marco do ano de 1492, quando o reino de Castela e o reino de Aragão vão se unir através do casamento de seus príncipes, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então, observem como que a guerra ela vai ser importante, como também foi para a formação da França e da Inglaterra. Aqui nós temos um elemento interessante. Olha só, gente, aqui nós tínhamos uma realidade de fragmentação de poder e de disputa. Olha só que interessante com o passar do tempo. Essa guerra, apesar de chamar Guerra dos 100 anos, ela durou muito mais de 100 anos, galera. Ela vai começar de 1137 e ela só termina em 1453. E neste processo, esse mapa é interessante que ele vai mudando, então vai observando que ele é um movimento. Durante mais de 100 anos, o que hoje nós vamos chamar de ingleses, que viviam, portanto, aqui nesta região, então, eles vão estar sendo marcados aqui pela área cinza. Eles vão disputar territórios, onde hoje nós temos o território da França. Olha como, com o passar do tempo, essa disputa ela vai mostrar vai e vem de conquistas territoriais. Isso é muito legal, porque o que isso, em termos práticos, significa? Os nobres se organizando, se unindo, disputando territórios, ganhando territórios, perdendo territórios. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar é que o auge da Guerra dos 100 Anos ele está associado, né, à disputa da região dos Flandres, que está ligado ao que nós chamamos de Países Baixos, ou hoje Bélgica e Holanda. Então vamos lá, Flandres, Países Baixos, então nós estamos falando de uma mesma região. Quando a gente pensa nessa região dos Flandres, nós estamos falando dos Países Baixos. E quem são os Países Baixos? Hoje, Holanda e Bélgica. Essa região, ela é, mesmo durante a Idade Média, lembra que eu falei que não dá para sair generalizando? Essa era uma região comercial muito importante. Tem regiões na Holanda, por exemplo, que eram importantes comercialmente desde o Império Romano.
Então, por exemplo, para os ingleses, e olha aqui, ó, em 1429, isso é interessante ver, era muito importante, olha esse rio, olha essa fonte aqui, esse corte, era muito importante para os ingleses ter saída continental, porque eles viviam numa ilha. Então, tomar esses territórios era muito importante. Mas pensando que nós estamos falando da baixa Idade Média, que nós falamos do crescimento comercial, aqui você não pode esquecer que, além disso tudo, nós temos uma questão central, que é o fato de que não basta ter uma parte do território, é preciso ter um lugar estratégico para o desenvolvimento comercial. E por isso essa região dos Flandres é tão importante. Ainda sobre a Guerra dos 100 Anos, queria também destacar uma figura interessante chamada Joana d'Arc. Você já conheceu a Joana d'Arc? Não? Então, vou te dar uma dica. Procure o filme da Joana d'Arc. Nós temos uma cinebiografia, vamos dizer assim, de Joana d'Arc. Ela é uma figura interessante, uma mulher que teve um papel muito legal nessa guerra, pelo seu simbolismo. Ela vivia numa região, se reconhecia, né, como uma francesa, como uma representante do Reino Franco, e ela estava numa região dominada pelos ingleses. O que vai acontecer? História muito louca, eu vou ter que resumir, porque o nosso tempo está acabando, mas ela vai se vestir de homem para lutar contra os ingleses e vai ser denunciada para a igreja, para o Tribunal de Santa Inquisição, e um bispo inglês que vai queimá-la em praça pública, acusando-a de bruxaria. Isso é uma história muito interessante. Ela passou a ser um símbolo dessa resistência com um certo caráter religioso. E um papo para uma outra hora. Na atualidade, na França, nós temos inclusive alguns grupos de extrema-direita que estão reconfigurando essa imagem da Joana d'Arc para adaptar aos seus ideais, mas isso é um papo para uma outra hora. Eu só vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, se quiserem ter interesse, de um exemplo de como as figuras históricas elas vão sendo apropriadas, reapropriadas, e até mesmo o significado de suas ações vão sendo banalizados em alguns momentos. Então, é muito fácil falar de Joana d'Arc, mas eu desafio vocês e chamo vocês a conhecer um pouquinho mais da vida dessa mulher tão importante para a Guerra dos 100 Anos e que contribuiu. E aí, voltando à ideia, o Estado Nacional ele vai ser caracterizado principalmente pela ideia da centralização dos poderes nas mãos do rei, para nós conseguimos vencer guerras, e isso indica a formação de um exército nacional, né? Então, nós temos aqui uma questão importante. Além disso, o que nós temos? Nós temos a questão da formação de um exército nacional permanente, que também significa que nós devemos pensar na força militar como um fator que vai ser decisivo nessas monarquias nacionais. E aí, um papo para uma próxima aula sobre absolutismo, você vai ver, por exemplo, qual era o grande diferencial da França, porque ela tinha o exército maior dentre todos os exércitos de estados nacionais europeus e mais estruturado, com melhores estratégias. Então, a força militar, os equipamentos militares, as estratégias de guerra, elas vão tornar o poder de um rei mais significativo dentro do continente europeu durante a Idade Moderna. E também essa relação da formação dos estados nacionais em relação ao interesse da burguesia, que é esse agente que surge com um papel de destaque, ainda sem ter poderes políticos e ainda sem ter um reconhecimento como um sujeito de poder social, de influência social, mas que é um determinante econômico fundamental, tanto para a formação desses estados nacionais, porque agora nós precisamos entender que vão haver impostos nacionais, nós vamos começar a ter leis nacionais, nós vamos começar a ter uma série de elementos de união que facilitam o comércio, mas nós não temos, por parte desse rei, o reconhecimento da burguesia como um sujeito político relevante. Ou seja, acabei de dar uma dica. Será que daqui para frente nós não vamos dali, no finalzinho do que nós chamamos de Idade Moderna, vamos chegar e vamos falar um pouco sobre a burguesia querendo poder político? Será que não é aí uma característica do início que lá na frente não vai fazer diferença e vai ser um agente de transformação? Bom, se a pulguinha atrás da orelha do dia, o nosso tempo está acabando. Eu queria, primeiro, agradecer vocês.
para quem está vendo pelo aplicativo, para quem está vendo pela televisão, tá? Muito obrigada pela participação. Deixem suas dicas, deixem recados. A gente está construindo isso tudo para vocês. Então, quanto mais informações nós tivermos de vocês, de o que vocês querem, como vocês querem que a gente dialogue com vocês, vai ser muito importante, tá? Estamos juntos nessa. A batalha é dura, mas nós vamos vencer e não se esqueçam, para estudar em casa, nós temos que mesclar o novo, as novas tecnologias, a possibilidade de compartilharmos vídeos, mensagens, de trocarmos ideias, com algumas questões básicas, como, por exemplo, anotar, como, por exemplo, ler, tá? E não deixe de fazer os exercícios sobre esse conteúdo que você tem disponível no seu material. Eles vão ser fundamentais para que você fixe o que nós vimos nessa aula. Juntos nós vamos conseguir cada vez mais construir um novo caminho. Nós estaremos juntos aqui em outras aulas. Em breve essas aulas vão continuar sendo divulgadas para vocês, as tabelas de horários. É um prazer estar fazendo parte desse projeto. Espero que vocês tenham gostado. Uma última questão. Se tiverem dúvida, podem mandar, tá? Não fiquem com dúvidas. O mais importante agora é lembrar, nós estamos juntos nessa. Até a próxima aula. Um beijo. Tchau.